Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira, 16 de junho de 2024. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Estou um pouco melhor da tosse, eu acho que a gente vai conseguir melhor hoje. A paz, Bianca, glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Gente, que o Senhor renove as nossas forças. Nós estamos aqui estudando o Evangelho de João. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, a paz Bianca, a paz Diaconisa Dinéia, a paz Ana, a paz nossa querida irmã Vera, seu esposo Terson, presbítero. Lá eu Ale... estou ouvindo aqui com a Vera, assistindo aqui com a Vera. Estamos no telefone só, ok? Ah, sim, pastora Sirlene está junto aqui no mesmo telefone. Glória a Deus, é bom saber. Amém. Bom saber, obrigada. Glória a Jesus. Vamos orar? Senhor, Amém. nós Glória. louvamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom. Te glorificamos, Pai, por mais essa semana que se iniciou. Te agradecemos pelo culto que prestamos a Ti ontem, por tantos milagres que o Senhor tem feito em nosso meio, o Senhor que é Deus. Nós cremos em Ti, temos visto a tua mão forte agindo no meio de nós. E nessa noite, Senhor, eu quero lhe pedir, Pai, nós temos estudado a Tua palavra durante muito tempo. E nessa noite, Senhor, continua, se revela a nós através da Tua palavra. Uma palavra forte, Senhor, que vem na divisão da alma e do espírito. Fala, Senhor, de forma individual, cada um estiver precisando, cada um, Senhor, que ouvir agora ou ouvir depois, que seja uma mensagem, Senhor, direta ao coração, que seja a resposta, Pai, que tantos têm procurado. O Senhor é a resposta, o Senhor é Deus. Senhor, visita no profundo, no escondido, responde às orações. O Senhor é um Deus que trabalha no coletivo. Tantos quantos ouvirem, nós juntos ou individualmente, o Senhor conhece e trabalha de formas extraordinárias. Glorifica teu nome mais uma vez nesta noite, Senhor, renovando as nossas forças, no nome de Jesus. Louvo a ti, Senhor, e te agradeço, Pai, por cada um e pelo teu poder. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. João, capítulo 1. Nós estamos estudando sobre a divindade de Jesus. E hoje nós vamos encerrar esse tema sobre a divindade. Eu vou compartilhar com você aqui a nossa tela, facilita para mim e para você acompanhar. Nós hoje vamos encerrar o assunto sobre a divindade de Jesus. Nós falamos isso na semana passada e acho que na segunda e na terceira encontro nosso. É muito importante isso. Talvez você esteja perguntando, isso não acaba não, gente. Hoje a gente encerra, mas a divindade de Jesus é algo que você pode continuar estudando. Nós voltamos na nossa última aula, falando sobre as 7 metáforas que são feitas em João sobre que o Senhor Jesus ele se identifica como eu sou, da mesma forma que o nosso Deus fala com Moisés ali no Êxodo 3, né? Que o Senhor se apresenta a Moisés. Então, hoje nós vamos falar que nós estamos falando sobre as características, indícios que mostram dentro da Bíblia que Jesus, aquele a quem você serve, ele é Deus. Então, uma das coisas que nós vimos é que ele é Senhor. O Senhor quer dizer o quê? Que ele recebe adoração, o Senhor que comanda todas as coisas, tá? O mesmo Senhor que é citado em Gênesis capítulo 2, por exemplo, nós falamos sobre o capítulo 2. Ele é Senhor porque ele faz obras, ele fez obras, isso a gente está falando dele quando estava aqui, né? Encarnado como homem, porque nós cremos que Jesus, encarnado como homem, ele era Deus, ele não deixou de ser Deus na encarnação dele. Ele era tanto Deus quanto homem.
O nosso Senhor Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Nós estamos vendo ele como 100% Deus. Depois a gente vai ver ele como homem, tá? Coisas que o nosso Senhor Jesus fez, obras que ele realizou, que só quem poderia realizar seria alguém que ele teria que ser Deus para fazer. Nós vimos sobre a criação e agora nós vamos falar sobre o perdão dos pecados. Abra sua Bíblia no livro de João, a gente vai ler primeiro o versículo que a gente está estudando, a parte de João que a gente está estudando, e depois nós vamos começar a manusear a nossa Bíblia. Eu quero que você, por favor, esteja com a sua Bíblia, acompanhe, marque, anote. Isso ajuda você a não dormir, a você não se distrair, e também vai ajudar você a gravar na sua mente e no seu coração que o Jesus a que você serve, ele é todo-poderoso, ele é Deus sim. Ele não deixou de ser Deus quando era homem aqui na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. De cara aqui já diz que ele era Deus. Mas mesmo com essa afirmação do versículo, do finalzinho do versículo 1 que você leu aí, existem pessoas que duvidam, que não creem ou que entendem de outra forma. Nós entendemos aqui que o nosso Senhor Jesus era Deus e estava participando da criação, mas também continuou sendo Deus como homem encarnado, tá? Versículo 2: ele estava com Deus no princípio. Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio de todos os homens, crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Nesse versículo 18 aí, é claro que João já está deixando bem nítido para a gente aqui que quem vê a Jesus vê o Pai. Ele diz aqui, ó, ninguém jamais viu a Deus. Que Deus? Deus Pai. Mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Quem é esse? É Jesus Cristo, né? Que ele fala aqui no versículo 16. Todos receberam a plenitude, graça sobre graça. Em 17 ele fala, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ele fala características de Jesus como Deus e ele identifica quem é essa pessoa que ele está falando no versículo 17. Então, abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2. Marcos 2, vamos ler do 5 ao 7. Jesus, nós entendemos também que Jesus era Deus enquanto estava na terra, porque ele tinha autoridade para perdoar pecados. Marcos capítulo 2, do versículo 5 até o 7, diz assim: vendo a fé
que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levanta-te, pega a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Então Jesus tinha autoridade para perdoar pecados. Aí, de repente, alguém vai chegar para você e vai dizer assim: Mas a Bíblia também fala que os irmãos devem confessar o pecado uns aos outros e serão perdoados. Mas esse perdão de pecados é de relacionamento e a gente só recebe isso porque Jesus nos deu. Ele primeiro veio, ele perdoou pecados como Deus, para depois que nós, entre os nossos irmãos, pudéssemos perdoar uns aos outros, os pecados uns dos outros. Tem uma passagem que fala: perdoar os pecados uns dos outros e lhes serão perdoados. Mas não é o perdoar o pecado do outro com a autoridade de Deus. Eu chegar para o meu esposo e virar para ele e falar assim: olha, seu pecado está perdoado, você está salvo. É liberar o perdão, é um perdoar o outro. Tem gente que confunde, falando assim: mas o Senhor fala que nós temos autoridade para perdoar pecados, então nós também somos Deus? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É você perdoar o pecado do outro em amor, liberar o perdão, ser instrumento de Jesus. Isso só é possível porque o Senhor nos dá essa autoridade, o Senhor Jesus. Tá? Não é o perdão para salvação. Não é esse tipo de perdão. Eu não tenho autoridade para chegar e perdoar o meu esposo para salvação. Aí eu perdoo os seus pecados e você está salvo. Você, né, está lavado no sangue de Jesus porque eu perdoei os seus pecados. O sentido não é esse. Tá? Muita gente confunde e lê e fala assim: Jesus perdoou pecados, mas tem gente aqui perdoando em outras passagens. O apóstolo perdoou o pecado. O Senhor fala que nós devemos e podemos perdoar os pecados uns dos outros. Mas quando alguém comete um pecado contra mim, eu devo perdoá-lo. O que aconteceu aqui em Marcos, capítulo 2, do 5 ao 7, Jesus perdoa o pecado da pessoa. Através do perdão desse pecado, a pessoa é curada. O Senhor perdoa o pecado que ela cometeu contra Deus. É o perdão de cura, de salvação. É totalmente diferente, tá bom? Vai lá para Lucas, capítulo 7. Então, nós vimos que Jesus, ele tem autoridade a perdoar pecados. Vamos ver outra passagem aqui. Lucas 7, 48. Então Jesus disse a ela: Seus pecados estão perdoados. No 49, os outros convidados começaram a perdoar. Quem é este? Perguntar. Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: Sua fé a salvou. Vá em paz. Eles tinham total ciência na época que só quem poderia perdoar pecados era Deus. Por isso que eles perguntavam, como o Senhor falava. O Senhor Jesus dizia: Seus pecados estão perdoados. E a pessoa era curada. Eles ficavam, como? Alguém pode ficar perdoando pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E ele perdoava pecados ali com autoridade, porque o nosso Senhor Jesus ali, ele era Deus. Só quem podia fazer ressurreição de morte, ressuscitar um morto, Deus. Vai lá em João, capítulo 5. São detalhes que você pode anotar, tá? São características, pontos que a gente busca para confirmar na Bíblia que o Jesus a quem você serve, ele é Deus. Quando ele estava aqui como ser humano, né, encarnado,
Ele também era Deus, ele não deixou de ser Deus. João 5:21. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Por que que Jesus dá vida? Porque a gente viu na nossa conversa passada, se não me engano, que o nosso Senhor Jesus, ele é fonte de vida, ele tem vida em si mesmo. Então ele ressuscita, ele pode ressuscitar mortos. Mesmo capítulo 20, versículo 25 e o 26. Aí onde você está mesmo, você desce um pouquinho mais. Diz assim: Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A gente também falou sobre isso. Então, ele pode conceder vida, ele pode dar vida porque ele tem vida em si mesmo, ele não depende de ninguém para viver. Nós não temos vidas em nós mesmos. Nós estamos vivos e a gente se pergunta muitas vezes até como, né? Que a gente ainda está vivo. Mas porque a nossa vida vem do Senhor Jesus. Só quem é Deus pode fazer o julgamento. Que julgamento é esse? Julgamento de salvação, julgar de verdade. Muita gente fala assim: ah, mas a Bíblia diz: não julgueis para não serem julgados. Ah, você não pode ficar me julgando. O que a Bíblia fala sobre nós julgarmos é julgarmos dentro também das nossas atitudes. Por exemplo, nós estudamos isso em Romanos. Nós devemos julgar mediante o que nós conhecemos e sabemos que deve ser feito como servo de Deus. Eu não posso julgar o outro e cometer algo igual ou pior do que ele está fazendo. Então, não convém esse julgamento. Eu devo julgar a situação, sim, julgar o que está acontecendo, para poder ter discernimento do certo e do errado, conforme a palavra de Deus afirma. Esse julgamento que a gente vai ver aqui não é esse que eu acabei de falar agora. Vamos lá. João capítulo 5, a gente vai ler o versículo 22, 23 e o 27, o mesmo capítulo que você está. Jesus fala assim: Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho. 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honrará o Pai que o enviou. Versículo 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O que que acontece? É o julgamento do tribunal. Todos vão se apresentar diante de Jesus no tribunal. Quem vai fazer esse julgamento é o próprio Cristo. Quando a gente fala assim, eu lembro que a gente ouvia muito, né? Quando eu era mais jovem, a gente estava começando o evangelho, eu escutava nas pregações que a gente tinha que aproveitar o agora, enquanto Jesus está ali intercedendo. Porque quando nós morremos e quando chegar o momento do julgamento, ele não estará mais como um advogado, mas ele vai estar sentado na cadeira de juiz. Tinha essa analogia. Ele vai estar julgando, ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai julgar a todos, julgamento vai caber a ele. O Pai concedeu isso a ele. Ele venceu a morte, ele se entregou a si mesmo, venceu a morte, morte de cruz, ressuscitou dos mortos. Como um dos prêmios que ele recebeu do Pai é o seguinte: ele vai julgar. Vai lá, versículo 23, olha só. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos. Não, eu estou vendo 25, é o 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Pai, também não honrará. Aquele que não honra o Filho, também não honrará o Pai. E eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ele diz que nele nós temos vida, mas também a partir dele poderemos ser julgados e não receber a vida eterna. Só quem pode dar esse tipo de julgamento é quem é Deus. O próprio Deus entregou a Jesus essa honra. Ele vai julgar. Só quem é Deus pode enviar o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Diz o seguinte: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus aparece ressuscitado e ele diz aos apóstolos: fiquem aqui na cidade até que sejam revestidos do poder do alto. Jesus aqui está prometendo que virá do alto o Espírito Santo. Vamos lá, João 20, 22. João 20, versículo 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoem os pecados, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não serão perdoados. O que que essa passagem diz aqui? Primeiro, eles tiveram que receber o Espírito Santo para que pudessem agir da forma que vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Foi especificamente para os discípulos quando eles receberam o Espírito Santo. Vai em Atos, capítulo 2, versículo 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Isso aqui é logo após a descida do Espírito Santo, que o pessoal estava ali, toda a igreja, todo o povo envolvido, os apóstolos envolvidos, aguardando, era em torno de 120 pessoas aguardando a promessa que a gente leu em João 20, 22. Que ele diz: olha, fiquem ali na cidade, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, do alto recebam poder. Chega em Atos capítulo 2, 33, essa promessa que foi feita em João 20, 22 acontece. Então, só quem é Deus pode derramar o Espírito Santo. Outra coisa, igualdade na Trindade. Nós aqui cremos na Trindade. O que é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, que tem três pessoas com, com que compartilham a mesma essência. Não são três deuses, é um único Deus, um Deus trino ou triuno. Jesus está em igualdade na Trindade, ele é a segunda pessoa da Trindade. João, capítulo 10, versículo 30. Você está em Atos, volta um pouco, você vai ficar craque na sua Bíblia. Separa uma Bíblia que você possa marcar, que você possa mexer de um lado para outro, que você vai pegar intimidade com ela. João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ele fala que ele é um com o Pai. É unidade na Trindade. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. João, versículo 14, capítulo 14, quer dizer, o versículo é o 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele
e faremos morada nele. Ele se coloca em pé de igualdade com o Pai. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E nós, quer dizer, eu e o Pai, viremos a ele. Então, Jesus está se colocando em pé de igualdade com o Pai. 2 Coríntios, capítulo 13. Indo mais para Apocalipse. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Todos os santos, 2 Coríntios 13, 13. Acho que eu anotei errado aqui. São as saudações finais. Sim. 13. Todos os santos lhe enviam saudações, a graça do Senhor Jesus Cristo. É o 13 e o 14. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 13 e 14 aqui está descrevendo a Trindade. Jesus aqui, ele está participando da Trindade. Ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. O nosso Senhor Jesus está em pé de igualdade na Trindade. Então, só sendo Deus, isso seria possível. O nome de Jesus, ele representa a Trindade. Quando nós falamos em nome de Jesus, quando nós usamos o nome de Jesus, quando, por exemplo, você ora por alguém em nome de Jesus, quando o diabo, os demônios são repreendidos da vida de alguém em nome de Jesus, quando você fala o nome de Jesus, você está representando toda a Trindade. Jesus representa toda a Trindade. Ele é quem representa a Trindade na Terra. Então, quando nós falamos, seja abençoado em nome de Jesus, e oramos em nome de Jesus, porque em nome de Jesus está todo o poder. Então, o nome de Jesus representa toda a Trindade. Você não precisa orar e dizer, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Toda vez falar. Você não escuta alguém quando vai repreender, expulsar demônios da vida de alguém, ela fala o quê? Em nome de Jesus. Ela não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o nome de Jesus, ele representa, ele personifica toda a Trindade. E algo assim muito especial, para mim, é a cereja do bolo. Jesus, ele recebe adoração, ele aceita adoração. Ele não só recebe, ele aceita a adoração. Você vai dizer assim, ué, mas isso é importante? É muito importante. A gente vai ver relatos na Bíblia em que as pessoas viram anjos, por exemplo, e assustados com a visão, ela se prostra aos pés do anjo e começa a adorar o anjo. O anjo fala assim: não, você não me adora, não, eu sou conservo igual você, levanta daí. E o anjo esclarece que ele não tem que receber adoração. Mas quando é Jesus, ele recebe adoração, ele aceita adoração. E nós sabemos que a Bíblia nos ensina que só Deus recebe adoração. Aonde? Vamos lá em Isaías 42. Vai lá para o Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, 42, versículo 8. Primeiro a gente está vendo aonde na Bíblia diz que só Deus recebe adoração. Já que só Deus recebe adoração, para Jesus ser Deus, ele tem que receber, aceitar a adoração, certo? Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, o que ele diz? Eu não vou dar a ninguém a minha glória. O louvor que é para mim, eu não entrego a ninguém.
A glória que é minha, que é para eu receber, eu não vou dar a ninguém. Só eu recebo. Tá? Isaías 42, 8. Então, nós entendemos e vemos aqui que o próprio Deus diz que só Ele recebe, que toda a glória, todo louvor é para Ele. Ele é bem claro aqui, ó. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele reivindica isso para ele, isso é meu, eu não dou a ninguém. Agora, quando a gente vai ver Jesus, a gente vai ver que Jesus vai receber a adoração. Vai lá em Lucas capítulo 2. Irmã, a senhora está vendo muito o Novo Testamento, porque nós estamos vendo Jesus encarnado. E ele encarnado, ele era Deus. Não deixou de ser Deus. Lucas 2, 11. Lucas 2, 11 diz assim: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa passagem aqui são os pastores indo adorar Jesus, os magos, né? Algumas traduções têm como magos. O que que vai acontecer? Eles vão lá adorar. Hoje nasceu o Senhor, o Salvador. Eles vão lá levar presentes para Jesus em adoração. Jesus acaba de nascer e eles vão lá adorar o Senhor. Lucas, capítulo 13. Não, a gente está no 2:11, né? Vamos ver aqui se é o capítulo 13. Deixa eu ver o versículo 13. Vamos ler aqui o versículo 13 ainda do capítulo 2. Nós lemos o 12, vamos ler. A gente leu o 11, vamos ler o 11 em diante. Capítulo 2 de Lucas, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. Versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Os anjos aparecem e dizem que nasceu o Senhor, o Salvador, orientando a eles a ir até onde Jesus estava. Vamos lá no capítulo 13. Ele ali, os anjos orientando os magos a irem encontrar Jesus e adorar Jesus. Lucas, capítulo 13, versículo 13. Diz o seguinte: Então lhes impôs as mãos, imediatamente ela. 13, 13. Então, esse aqui eu acho que eu anotei errado. São tantos versículos. Era o versículo 13 do capítulo 12 mesmo que a gente leu. Vamos já em Apocalipse, capítulo 5. Jesus, em Apocalipse, no capítulo 5, ele recebe adoração aqui, já ressuscitado. Ele aparece na visão de João, no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 até o 14. Apocalipse 5, versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas, existentes no céu e na terra e debaixo da terra,
e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Aí você vai dizer que sim. Minha irmã, mas aqui não apareceu o nome de Jesus. Essa visão que João tem aqui em Apocalipse, se você ler o capítulo anterior que fala sobre o trono no céu, a visão que ele teve do trono, e todos adorando e vendo o trono, Jesus, ele é o único que pode pegar o livro que está na mão do Pai e quebrar os selos e ler e abrir. E quem é que foi chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João Batista chama Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é batizado, João Batista fala: Esse é a quem eu tenho falado para vocês, que existe antes de mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente leu aqui no capítulo 5 de Apocalipse, falou que ele é o Cordeiro. Aqui, ó, versículo 12. E cantava em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Quem é o único que é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O Senhor Jesus Cristo. Vai lá em Filipenses, capítulo 2. Você tá? Volta. Filipenses, perto de Efésios. Depois de Efésios, você vem de Gênesis, e antes de Efésios, você vem de Apocalipse. Filipenses, capítulo 2, verso 6 até o 10. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele recebe adoração. Aí você vai dizer assim: minha irmã, você está falando que quando ele estava como homem, ele era Deus, mas aqui diz que ele se esvaziou de si mesmo. A gente vai ver isso quando a gente for ver o próximo tópico, tá? Mas é bem claro aqui que o escritor aos Filipenses fala que, embora sendo Deus, então ele era Deus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Tipo, ele poderia dizer: Eu sou igual a Deus, eu não vou vir como homem. Ele poderia ter se apegado a isso. O escritor diz que, apesar disso, ele não se apegou a querer continuar sendo como Deus, não vir como homem, tá? Mas a gente vai ver isso mais profundo quando a gente for estudar Jesus como homem. Porque fica confuso muitas vezes para a gente ver Jesus como Deus e como homem. A nossa mente geralmente tenta eliminar um, ou ele é Deus ou ele é homem, como estava na Terra, e não foi o que aconteceu, tá? Mateus capítulo 15. Mateus 15, 25. Mateus 15, 25 foi a passagem da crucificação. Fala assim: Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Ah, não, eu estou lendo Marcos. Mateus 15, 25. Desculpe, gente, eu estava errada. É Mateus 15, eu estava lendo Marcos. Mateus 15, 25.
A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. A mulher cananeia, ela vem correndo, se coloca de joelhos diante de Jesus, adora ele de joelhos e diz: Senhor, ajuda-me. O Senhor Jesus, ele recebe essa adoração. Ele não vira para ela e fala assim: não, se levanta aí, não me adora, não. Ele recebe a adoração. E se você lê, a conversa discorre, em nenhum momento ele repreende ela ou corrige ela, dizendo: olha, você não tem que me adorar. Ele responde para ela no 26. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Então, não tem nenhum momento aqui Jesus falando para ela não adorar ele. Ele recebeu essa adoração. Vamos ler o capítulo 28, versículo 9 de Mateus. Ver se eu anotei certinho. Botei tantos versículos. Mateus 28, versículo 9. Jesus ressuscitado. E acontece o seguinte: de repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. As mulheres que foram no túmulo, chega lá, encontra o túmulo vazio, vê Jesus ressuscitado, vai, se prostra diante do Senhor e adora ele, e ele recebe a adoração. Capítulo 28, ainda onde nós estamos, vamos ler o versículo 16 e 17. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, eles chegam e adoram a Jesus. Jesus recebe a adoração. Agora vamos para Marcos 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3, diz assim: Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: Por que está este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixe-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ela aqui faz uma adoração ao Senhor. Ela derrama o frasco de alabastro, unge o corpo do Senhor e adora ele. E o Senhor, além de receber essa adoração, repreende aqueles que estão indo contra ela. Lucas capítulo 17, versículo 16. Lucas 17, 16. Prostrou-se aos pés de Jesus
e lhe agradeceu. Em algumas traduções vai estar e o adorou. Este era samaritano. Essa é a passagem onde é curado os 10 leprosos e só um volta para agradecer. Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Vamos ler o versículo 6 e o 7. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhes tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Até os demônios chegavam diante de Jesus e se prostravam aos seus pés. Prostrado aos seus pés é sinal de adoração. Até os demônios reconheceram. Quando viam Jesus, o que você está fazendo, né? Queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Eles se prostram automaticamente. É impossível estar diante de Deus, demônios estarem diante do Deus Altíssimo, diante de Jesus e não o adorar. Eles não conseguem. E nós ainda temos a opção de não adorar a Jesus, de dizer que ele não é Deus. Então, Jesus, ele recebia adoração. Em nenhum momento ele repreendeu alguém, tipo, não me adore, não se prostre aos meus pés. Ele assumiu forma de homem, mas ele não deixou de ser Deus. Então, o que a gente viu nessas 3 últimas vezes? Nós vimos que Jesus ele é Deus, vimos os nomes e títulos de Jesus. Ele se intitula como eu sou, ele se apresenta como eu sou, ele assume. Vimos as 7 formas, as vezes que é usado esse eu sou no livro de João, as 7 metáforas, né, que é usado. Você pode voltar lá no YouTube e ver o vídeo. Ele é Senhor, Senhor que comanda, o Senhor que é dono, que recebe adoração. Ele faz obras que só Deus poderia realizar. Ele tem igualdade na Trindade. Ele é o nome que representa a Trindade e ele recebe adoração. Então, Jesus, ele era Deus quando estava como homem e continua sendo Deus. Ele sempre foi Deus e não deixou de ser Deus. Nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre Jesus como homem. Ele era 100% homem. Ele agiu e tinha sensações humanas. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele se entristeceu. Aonde que na Bíblia fala, nós vamos ver sobre isso, e assim nós vamos caminhar. Eu quero pedir para que você seja tenha a sua fé alimentada hoje, sabendo que esse Jesus, Deus, é o Deus que responde às suas orações. Ele não deixou de ser Deus e veio na Terra para ser um pouco diferente, teve menos acesso às coisas, ou foi criado pelo pai, ou era mais fraco, ou foi um tempo em que ele deixou todo o seu poder para poder viver aqui. Não, ele continuou sendo Deus. E, e nós precisamos crer nisso, né, Bianca? Crer, eu creio. E dizer em alta voz para que a sua mente, o seu coração, a sua esperança fique cheia da presença do Deus Altíssimo, do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele não era poderoso, ele é poderoso. Por isso que ele se apresenta como eu sou, contínuo, sou. Então eu sempre sou, eu não estou. Ele é, ele não estava Deus, ele sempre foi Deus. E é esse Deus que luta as suas guerras. É esse Jesus Todo-Poderoso que veio para que nós pudéssemos ser salvos. Algo muito importante. Imagine se ele não tivesse vindo como Deus. Que sacrifício de cruz teria sido?
O sacrifício da cruz, ele precisava ser de sangue puro, sem pecado. E se ele viesse só como Deus, seria impossível ele entregar a si mesmo naquele lugar. Ele não teria um corpo para ser entregue se ele viesse só como Deus. É tudo perfeito, encaixa perfeitamente, são as promessas, são as profecias que os profetas disseram, as palavras que os profetas falaram se cumpriram. Precisava cumprir as profecias. Jesus cumpriu as profecias. É importante demais neste tempo a gente ter esse entendimento também para que a nossa fé seja aumentada. Ele é o nome sobre todo nome. O Senhor Jesus é o nome que representa a Trindade. Ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele recebeu adoração e hoje ele é o único a quem nós damos adoração. Ele estava com Deus e era Deus. João fala, vimos a glória. Ele fala como testemunha de quem viu. Nós que vivemos ali, nós vimos a glória. Hoje você é chamado para ser testemunha desse Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Como que nós podemos ser testemunha? Só é testemunha num tribunal quem viu, não quem acha que viu. Tanto que se você for numa audiência, o juiz ele vai dizer para você o seguinte: o que você viu? Você começar a dizer o que você viu e depois começar a falar assim, não, mas eu acho que fulano estava fazendo assim, eu acho que o outro estava fazendo desse jeito, o juiz vai te interromper e vai dizer assim, eu só quero saber o que você viu. Por isso você é uma testemunha. Nós somos testemunhas, precisamos ser testemunhas. Ver como nós vemos com os olhos da fé. Cremos que Jesus é Deus e por isso, debaixo dos seus pés estão todas as coisas, principados e potestades. Há poder no nome dele. Volta lá para Apocalipse 5. Antes da gente encerrar, eu quero pedir para que você que está aqui participando, depois que a gente colocar no grupo, tiver já no YouTube, o estudo vai entrar no YouTube, tem entrado toda quarta-feira, em torno das 8 da noite, 9 da noite. Você vai lá, né? Porque tem que fazer isso. Você dá o like, colocar um comentário, mas também o mais importante, aproveita para compartilhar. Por que que a gente resolveu e passou a colocar no YouTube? Também para facilitar para que você compartilhe para outras pessoas. Não tem mais aquele trabalho de colocar senha. Então vai lá, compartilha, fica fácil agora. YouTube ele é fácil de utilizar. Então, quarta-feira vai estar lá no canal da igreja. E no canal da igreja nós temos outros assuntos, nós temos o culto, temos testemunhos, temos vídeos de eventos. Vai lá, assista, participe. Antes da gente encerrar, Apocalipse 5, encerrando, né? Vamos ler aqui o que nós lemos agora há pouco. Apocalipse 5, versículo 8. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro,
Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os quatro seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esse Jesus aqui, que já está sentado no trono, é esse que milita as suas guerras, que luta as suas batalhas, que escuta as suas orações. Se o seu coração, por algum motivo, nessa noite, tem estado em dúvida, ou receoso, ou preocupado com as situações adversas da vida, que isso é muito natural. Traga para o teu coração e para a sua memória que o Jesus ressuscitado, poderoso, sentado no trono, é o que milita as suas guerras. Que o Jesus que ressuscitou Lázaro dos mortos, ressuscita mortos nessa noite. Que o Senhor Jesus que recebeu a adoração de uma mulher no meio de vários homens, que ninguém queria deixá-la adorar, é o Senhor que recebe a sua adoração extravagante. Esse Jesus ainda é o mesmo, por isso que ele é eu sou. As situações mudam, os problemas vão e vêm. Nós estamos vivendo tempos de milagres. Ontem, a pregação foi sobre milagre. Quem mais pode trazer o milagre do sobrenatural na minha vida ou na sua vida, se não for Jesus? Esse Jesus que nós cremos, ele vai voltar com poder e autoridade. Vai levar o seu povo para junto dele. E a pergunta que nós precisamos fazer hoje: nós estamos preparados para isso? As adversidades da vida tomam nossa energia, minam a nossa mente, contaminam o nosso coração e a gente se esquece de que tudo isso aqui vai passar. E que esse Jesus não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle quando estava aqui, em carne. Na cruz, quando muitos disseram que ele estava morto, ele não estava perdendo o controle. Tudo estava funcionando conforme planejado pelo Pai. E você acha que ele conseguiu perder o controle da tua vida? Ele não perdeu o controle da sua história. Eu sei que muitas vezes é difícil. A gente olha a situação e ela é literalmente impossível. Só um milagre. Então você está no lugar certo. Então você está clamando ao Deus certo. Ao Deus que faz coisas de milagres, coisas que nós não explicamos. Dizer que um Deus, quando estava na Terra, ele era 100% homem, 100% Deus, isso é um milagre. Coisas que a ciência não explica, é um milagre. Situações que se resolvem do nada, é milagre. Você está vivo hoje, é um milagre. Creia no milagre. Se as situações adversas têm afrontado a sua fé, diga para a sua fé: eu creio. Eu creio. Traz à sua memória o que te dá esperança, traz para a sua memória todos os milagres que esse Jesus, que nós lemos aqui, Deus poderoso, fez na sua vida. A sua fé vai ser alimentada. Se ele fez antes, por que não faria agora? E ainda que ele não faça do jeito que a gente pediu, ou da forma que a gente espera, quando a gente estudou Romanos, o que, que a gente viu? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, o nosso trabalho é descansar e confiar. E eu digo que é o trabalho mais difícil, porque a gente quer fazer. Nosso trabalho é descansar e confiar, né, Paloma? A gente quer fazer. A gente quer adiantar. A gente não quer esperar. A pior coisa para nós é esperar. Mas a palavra de Deus diz que a aprovação produz paciência. A gente não tem paciência, Jesus põe a gente dentro da aprovação. Vai ter paciência. Vai aprender a esperar. Confie no Senhor e Ele estabelecerá os desejos do seu coração. Vamos orar?
Senhor, nós louvamos o teu nome nesta noite, porque o Senhor é bom. E a sua bondade, Senhor, tem alcançado gerações e gerações. O Deus que criou todas as coisas é o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que reina para todo sempre, que se fez homem, mas não deixou de ser Deus, que ressuscitou mortos antes e ressuscita agora. Senhor, eu clamo a ti. Vem com teu poder e com teu milagre naqueles que estiverem ouvindo nessa hora. Na necessidade individual de cada um, o Senhor é um Deus de relacionamento. A gente não está, Senhor, estudando alguém que ninguém nem lembra quem foi. Pai, estamos falando do Deus que, quando se encarnou, se fez homem, toda a terra passou a contar antes de ti, depois de ti. Isso é extraordinário. Meu Deus, o Senhor mudou tudo e muda tudo o tempo todo. Nós cremos. Senhor, muda a nossa fé, nosso pensamento. Vai onde nós não entendemos, o que a gente não consegue fazer. O Senhor é Deus de milagre. Um Deus que é 100% homem, 100% Deus, isso é milagre. Um Deus trino, único, soberano, mas é Pai, Filho e Espírito Santo, isso é milagre. Um Deus que ressuscitou dos mortos e que vai voltar para nos buscar, isso é milagre. Vivemos tempos de milagres, Senhor. Precisamos de milagres. Viver é um milagre, nós te louvamos pelo milagre da salvação. Te louvamos pelo milagre de respirar e de viver. Traz, Senhor, o milagre da fé nessa noite, aqueles que estão com pouca fé. Traz, alimenta, faz essa semente brotar. A tua palavra de Deus, a tua palavra diz que se a semente não morrer e não brotar, ela não germina. Faz essa semente germinar hoje, Senhor, através da provação que cada um estiver passando, num tempo de paciência e de simplesmente esperar o teu agir. Renova as nossas forças, Senhor, e glorifica o teu nome em nossas vidas. Te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Jesus, gente. Muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe, Paloma. Muito obrigada. Até você aqui com a gente. Amamos você, Talita, Márcio, nossa querida Candice, Fernanda, Bianca. Temos nossa irmã Vera, a pastora Sirlene, o Terson, diaconisa Dineia, a minha filha Ana. Eu acredito que o esposo da Dineia deve estar com ela, o diácono Johnny. Tereza, Clarice, Clarice, glória a Deus, Clarice, estamos felizes com o teu milagre. Temos orado por você e pela sua casa. O Anderson, tivemos saudade de você semana passada, mas temos orado pela tua casa também. A pastora Rose, pastora Val, pastor Josué, meu esposo Johnny, presbítero Johnny. Gente, tem mais alguém? Eu acho que não. A Tereza, glória a Jesus, que eu falei, não sei, missionária Tereza. Gente, muito obrigada. Até segunda-feira que vem. Nós estaremos aqui, se Deus quiser, no mesmo horário. Estamos melhorando. Eu vou providenciar um fone para um fone, não, um microfone para tirar esse fone daqui, gente. Que isso me aperta demais. Vai melhorar. Vai orando aí que a gente vai melhorando. Vai melhorando. Deus abençoe. Bom descanso. Fique com Deus.